Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Campos, Marcão Gomes, que vai conversar conosco sobre esses primeiros meses de Câmara de Vereadores de Campos, cenário político, o histórico de todo o trabalho. E é importante para você, telespectador, ter a ciência do presidente da Casa do Povo. Marcão, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com as suas abordagens. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite, Cláudio, o convite do Terceira Via, para poder estarmos juntos aqui, poder tirar dúvidas da população de Campos, esclarecer o trabalho que a gente vem desempenhando lá na Câmara de Vereadores. Primeiro, Marcão, acho que é interessante você dar uma passada nos bastidores que antecederam a sua posse, né, como presidente da Câmara. É o vereador mais votado. E como é que foi receber essa chancela tão positiva da população e junto a ela uma série de obrigações e expectativas? Olha, primeiro eu fiquei muito grato, né, por ter conseguido no último pleito ser o vereador mais votado da cidade. A gente até com certa surpresa recebeu todo esse apoio da população de Campos. Eu confesso que eu não trabalhei para ser o vereador mais votado dentro das eleições. Isso foi consequência do trabalho. A gente fez um trabalho para conquistar a reeleição, mas foi um reconhecimento muito positivo, que aumentou muito a nossa responsabilidade. Logo após, nós encaramos mais uma eleição, que foi a eleição para a mesa diretora, onde eu me candidatei como presidente. Mais uma vez conseguimos uma vitória importante para o nosso grupo político, importante para poder fazer um clima novo na Câmara de Vereadores, uma Câmara mais transparente, uma Câmara mais próximo da população. Isso tudo foi muito importante. Foram desafios sucessivos e a gente está agora num novo desafio, né, que é o Poder Legislativo, de mãos dadas com a população, ajudar o Poder Executivo a superar esse momento de dificuldade de nossa cidade. Após a sua eleição como presidente da Câmara, muitas coisas foram levantadas, inclusive um comparativo inicial entre a legislatura passada, no que diz respeito à relação com o Poder Executivo. Hoje você vê a Câmara um pouco mais representativa, um pouco mais independente. Qual o cenário que você vê hoje, na visão sua por cima, como presidente da Câmara? Olha, na minha visão e na visão de quem acompanha os bastidores da Câmara de Vereadores, eles sentem uma Câmara de Vereadores já diferente, né? O nosso lema lá é liberdade e transparência. E liberdade para que todos os vereadores, todas as comissões possam trabalhar livremente. Diferente do que acontecia em legislaturas passadas, onde os projetos eram encaminhados a toque de caixa, todos eles solicitados em regime de urgência, onde as comissões não tinham tempo de acompanhar, onde os vereadores não tinham tempo de estudar os projetos. Hoje nós fazemos tudo de forma diferente. Todas as comissões têm tempo para poder atuar, elas atuam na análise dos projetos, os vereadores conhecem do tema muito antes para que eles possam emendar, discutir, ir à tribuna e apresentar o melhor trabalho à população de Campos. Então, já neste quesito, no quesito da liberdade para os vereadores trabalharem, essa relação com o Poder Executivo já se mostra totalmente independente, diferente do que era em legislaturas anteriores. Ano passado, na última legislatura, você foi de oposição e extremamente combativo, né? Era um grupo pequeno, mas que conseguiu ecoar bem dentro do cenário, tanto que um deles foi eleito prefeito e os outros 3 foram reeleitos, né? Na verdade, o Nildo hoje é secretário municipal. Essa independência faz com que você tenha agora uma dificuldade maior de trabalhar, até porque o costume da oposição, ou essa experiência faz com que você possa olhar a coisa com mais tecnicidade e conseguir cobrar do Poder Executivo da forma melhor? Não, é justamente o segundo momento da sua fala, né? Essa experiência que a gente teve enquanto oposição, podendo analisar os erros das gestões passadas, nos faz trabalhar com mais tranquilidade para apontar caminhos para que a nossa cidade avance. Tanto é que projetos importantes que foram desprezados em legislaturas anteriores, nós já estamos trabalhando para que desta vez, com a nova gestão, com o prefeito Rafael Diniz à frente, possa ser implementado para benefício da população. Então é com muita tranquilidade que a gente vem desempenhando esse trabalho. O momento não é o mais favorável, né? Haja vista ser de conhecimento público e notório que a prefeitura hoje ela fecha o seu balanço mensal no vermelho, ela arrecada cerca de menos entre 40 e 50 milhões de reais
mês, fruto da irresponsabilidade dos gestores anteriores que acumularam dívidas de médio, de curto, de médio e de longo prazo e que deixaram esta bomba para ser desarmada agora pela atual gestão. Nós estamos trabalhando com esse viés. Sabemos que é difícil neste momento, mas com muita responsabilidade, transparência e uma gestão eficaz, nós vamos superar esse momento aí de dificuldade da nossa cidade. Marcão, todo início de governo que é o rescaldo que vem da eleição, expectativa, tudo vai acontecer de uma hora para outra, é uma rapidez, é uma emoção, e depois de 2, 3 meses, naturalmente a espuma cai e as cobranças vêm independente de quem for. Você deve estar sendo cobrado, o prefeito deve estar sendo cobrado, mas a pergunta tanto o prefeito, na sua opinião, e você, enquanto representante, e até na ordem sucessória também, de extrema relevância, já está preparado para o recebimento agora das críticas, não tanto mais os elogios? Lógico, o político tem que estar preparado, Cláudio, para receber não só elogios, mas também críticas. Mas que as críticas possam vir de forma construtiva, né, de forma a alcançarmos o objetivo, não críticas vazias, críticas só por criticar. Né? A gente quer que a oposição faça crítica, mas que aponte caminhos, da mesma forma que a gente fazia. Olha, quando eu mostrava para o governo anterior, por exemplo, que não era para ele gastar milhões e milhões de reais com materiais didáticos, que esses recursos iam faltar, eu apontava o caminho, mostrava que o MEC poderia doar livros de muito melhor qualidade para campus, é o que está sendo feito hoje, o que o secretário de Educação procurou fazer. Quando a gente falava das irregularidades que tinham em diversas contratações e que aqueles contratos não seriam frutíferos para o município, a gente apontava caminhos. Então, a crítica vazia, ela não leva a lugar nenhum. Agora, a crítica construtiva para fazer o município crescer, para fazer o político avançar em suas atividades, ela é sempre muito bem-vinda. Talvez você tenha surpreendido algumas pessoas, principalmente da mídia, com o resgate já inicialmente nesse começo de mandato de 2 comissões parlamentares de inquérito, uma intitulada CPI das Rosas e a outra que versa sobre a questão da EMEC e a outra da Odebrecht, que vai tratar das casinhas populares que foram contratadas na época do governo da prefeita Rosinha. Primeiro me diz como é que funcionava esses anseios de CPI no governo passado e o que a comunidade, a população pode esperar dessas CPIs, se elas já têm todas as assinaturas. Explica um pouquinho isso para o telespectador. Olha, explicar para a população de Campos que nós já temos número suficiente de vereadores que assinaram 2 CPIs para serem instauradas. É a CPI das Rosas, como ela foi denominada, que é para investigar um contrato que tem uma suspeita forte de indícios de irregularidade, de fraude na licitação, que foi o contrato da EMEC, né, onde milhões e milhões de reais eram pagos para a questão da urbanização das praças e dos jardins com flores. Esse contrato, ao ser analisado por técnicos, foram apontados fortes indícios de cartel, né, de combinação de resultado, de favorecimento. Então isso vai ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores. E o outro contrato é um contrato que já é de conhecimento não só de toda a população campista, as irregularidades, mas de conhecimento do povo brasileiro, né, que são os contratos da empresa Odebrecht, que está envolvida no maior escândalo de corrupção do país, o maior escândalo de corrupção já visto na história brasileira e que não foi diferente aqui em Campos. Eles tiveram um contrato, o maior contrato de toda a história, um contrato bilionário para a construção de casas populares, e este contrato, segundo denúncias numa delação premiada de executivos da Odebrecht, ele foi eivado de vícios, houve favorecimento para a Odebrecht ganhar e houve pagamento de caixa 2, que é o mais grave, pagamento de propina, né, o que indica que campanhas eleitorais foram irrigadas do casal Garotinho, do senhor Garotinho para a candidatura de deputado federal, da senhora Rosinha como candidata a prefeita, foram irrigados com milhões e milhões de reais provenientes de corrupção. Isso deve ser investigado na Câmara de Vereadores, também já tem um número de assinaturas suficiente. Esta semana, os vereadores que propuseram, o vereador Genásio propôs a investigação nesta legislatura da CPI da Odebrecht. Lembrar que na legislatura anterior eu fui autor de um requerimento, também consegui o número de assinaturas, mas por uma
um acordo de bastidores entre a prefeita Rosinha e os vereadores da base dela na legislatura anterior, deixaram o meu pedido engavetado, colocaram CPIs na frente que nunca existiram só para justificar o injustificável para a população. Agora não. Nós vamos investigar o que tiver que ser investigado. Como eu disse, o vereador Genásio é autor deste requerimento. Só falta conversar com alguns poucos vereadores para saber se eles querem ou não, porque pela responsabilidade de ser presidente, Cláudio, eu não quero encaminhar um pedido para a população mostrando, olha, estes vereadores assinaram e estes não assinaram. Fica ruim, a população vai cobrar dos vereadores. Então a gente quer que todos eles tenham conhecimento do teor. E assumam depois as suas posições. E assumam depois suas posições. Porque senão eles podem falar assim, eu instauro, aí fala assim, mas o presidente não me deu oportunidade de analisar. Então eu estou dando oportunidade para que todos os gabinetes possam analisar, até para depois não ter um mal-estar entre a presidência e os gabinetes dos vereadores. Olha, se eles disserem um não, foi uma opção deles em dizer um não. Isso vale tanto para a CPI, que vai investigar a Operação Lava Jato, as obras do Odebrecht, quanto também a CPI das Rosas, que está sob a presidência do vereador Fred Machado, que é líder do governo, que também está faltando alguns poucos vereadores para ele ouvir. Ouvindo, esta semana a gente vai fazer a instauração e o trabalho vai transcorrer naturalmente para que nós possamos levar uma informação para a população do que houve de fato, das irregularidades que houve e se houve de fato desvio de dinheiro, como foi alegado na delação premiada, que esse dinheiro possa ser devolvido para a população de Campos, que está fazendo muita falta para o povo de Campos, sobretudo nesse momento de crise financeira. Marcão, você como presidente, quais foram as principais questões iniciais que você teve que enfrentar assim que tomou posse? As questões administrativas e não políticas. Olha, a questão administrativa mais grave e mais premente foi a questão dos concursados, né, de um concurso para a Câmara Municipal de 2012, que foi arrastado pela presidência anterior durante 4 anos, sem dar resposta a essas pessoas que passaram no concurso público, que gerou dezenas de demandas judiciais contra a Câmara Municipal e que nós, ao assumirmos a presidência, assumimos todo esse passivo judicial. Então eu chamei o nosso procurador, o Dr. Robson Maciel, para que ele desse uma atenção especial a estes processos. Então nós chamamos os concursados, explicamos que nós vivemos um novo momento na Câmara, que é nosso interesse em chamá-los, em convocá-los e dar posse para eles, mas primeiro nós precisávamos resolver algumas demandas judiciais, resolver questões administrativas para a contratação desses novos servidores. Então esse foi o primeiro grande desafio que a gente encontrou ao assumir a presidência. Marcão, o que a gente espera de algumas mudanças que estão ocorrendo no cenário nacional? Hoje, talvez, ser político no Brasil talvez seja uma das profissões mais delicadas e mais sensíveis. O que você, na sua experiência, recomenda e faz por você mesmo para que a gente possa ultrapassar esses obstáculos e ter a nossa moral e a nossa ética preservada dentro de tanta sujeira? Primeiro é você atuar estritamente como determina a legislação brasileira. Essas relações de promiscuidade que existe entre os poderes, entre empresários e políticos, é que vem gerando toda essa descrença no político brasileiro. Isso ocorre não só no cenário municipal, mas no estadual e no cenário nacional. Essa relação, como eu disse, muito próxima e muito promíscua, né, entre empresários e poderes, né, fez com que o Brasil exteriorizasse, né, para todo mundo o maior escândalo de corrupção na política já visto, eu acho que não só nesse século, né, nesse novo século, mas também no século passado. Então é a gente atuar como estritamente determina a legislação, obedecendo os preceitos que determinam a legislação, não fazendo nada à margem da legislação e atendendo os anseios da população, sendo um político reto, um político íntegro, um político comprometido em servir a população e não se servir dela. Hoje o governo, né, o Poder Executivo Municipal tem maioria na Câmara. Isso é bom de um lado e uns dizem, isso faz com que quem está no governo relaxe.
qual é a sua relação com a oposição da Câmara e como você vê essa estabilidade inicial do governo Rafael dentro da Câmara? Olha, a gente vê com muita naturalidade, né? Quando nós ganhamos a eleição, eu digo nós, que eu não me incluo, você também é um importante vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da nossa Casa de Leis. Quando nós ganhamos, nós chegamos a conversar sobre esse tema, Cláudio, e falamos para a população, inclusive, que é um novo governo, né? Os edis, eles têm que compreender que eles precisam dar um tempo para esse governo se instalar, praticar ações de gestão, para a partir daí ele discordar. Quando eu assumi o mandato no início, em janeiro de 2013, eu já encontrei 4 anos de gestão da antiga prefeita Rosinha Garotinho. E ali, nos 4 anos primeiros de gestão do antigo governo, eu já tinha algo a que me opor, porque ela já tinha implementado um modelo de gestão que eu discordava em vários aspectos, né? Discordava da gestão da educação, discordava da gestão da saúde, da gestão da mobilidade urbana, da gestão de transparência dos recursos, da forma com que era desperdiçado os recursos públicos do município com obras desnecessárias que nós criticamos, como a construção do CEPOP por mais de 100 milhões de reais, a construção da Cidade da Criança no segundo governo. A própria obra do Beira Valão. Né? A obra dos arcos da Beira Valão, que foi apenas um abajur em cima de um esgoto que corre a céu aberto embaixo no canal. Então nós criticamos algo que já existia. A oposição atual, ela tem que dar um tempo para o governo se instalar, aplicar o seu modelo de gestão que está acontecendo gradualmente, para depois, apontar, eu não concordo com esse tipo de ação, né? E aí ela vai fazer a oposição a um tipo de ação. Quando se faz oposição inicial, vou fazer uma oposição porque eu não concordo com a escolha do nome que o prefeito escolheu para ser diretor de um determinado cargo. Isso não é oposição, né? Isso está fazendo está fazendo um beicinho porque queria que fosse escolhido uma outra pessoa e o prefeito acabou escolhendo uma pessoa diferente. Então isso não é fazer oposição. Oposição a pessoas não é oposição. Nós temos que fazer oposição ao governo. Eu nunca fiz oposição às pessoas. Eu nunca usei a tribuna para falar das escolhas que a prefeita fez para o seu staff. Isso não é fazer oposição. Nós temos que fazer oposição em cima de gestão, em cima do trabalho que está sendo desenvolvido por essas pessoas. Se o prefeito colocou uma determinada pessoa para gerir uma determinada pasta e os políticos de oposição não estão gostando do trabalho daquela pessoa, façam oposição à gestão. Mostrem os erros que aquela pessoa está cometendo. O que eu tenho visto hoje é uma oposição única e exclusivamente à escolha pessoal de pessoas. Então, não é oposição à gestão. Então, nós temos que fazer oposição aos trabalhos. Isso se torna construtivo. Isso faz o governo melhorar. Quando ele recebe informações, feedbacks, isso daqui nós erramos. O governo tem que dar a palmatória quando erra e corrigir os erros, porque ele está ali para poder fazer o melhor para a população. Marcão, só para fecharmos o primeiro bloco, nós temos ainda 2 minutos aproximadamente, nós, enquanto legisladores, extinguimos a agência reguladora, a ACERP, né? E houve aí algumas críticas da oposição. Na sua opinião, qual foi a principal relevância de receber essa mensagem do Poder Executivo e conseguir aprová-la na Câmara? Olha, isso foi muito importante. Primeiro porque na gestão anterior eu já tive a oportunidade de votar contrário à criação dessa agência reguladora. No momento que a prefeita já sabia que o município passava por sérias dificuldades financeiras que ela mesma colocou, apanhando dinheiro emprestado com a Caixa Econômica Federal, endividando o município, ela resolve criar uma agência reguladora de serviços públicos, a ARCEP, para apadrinhar políticos em fim de mandato, apadrinhar pessoas de seu staff no final do mandato, deixando despesas para o governo anterior. Nós já votamos contrário, não só por esse movimento político errôneo, equivocado e até imoral da prefeita no final do seu mandato, mas também porque essa agência reguladora, Cláudio, ela não tinha um viés. Todas as agências reguladoras que nós conhecemos, né? Ela vai trabalhar regulando o quê? É uma agência reguladora de serviços públicos de transporte, é uma agência reguladora de serviços públicos de água e esgoto, é uma agência reguladora de serviços públicos de quê?
do fornecimento de energia elétrica. Então ela não tinha um objeto específico, era muito vago, muito amplo, e quando é muito amplo você não acaba tendo foco em lugar nenhum. Então, tecnicamente, era uma legislação que não era eficiente, eficaz, que não traria benefício nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo para a população de Campos, que poderia ser absorvida como vai ser pela administração direta e também pelo trabalho dos vereadores. Nós temos comissão de fiscalização na nossa Casa de Leis, nós temos fiscalização do direito de defesa do consumidor, a própria Comissão de Constituição e Justiça, que pode poder estar trabalhando e informando ao Poder Executivo eventuais deslizes dos serviços públicos que são fornecidos para a população. Perfeito. Estamos aqui conversando com o presidente da Câmara, Marcão Gomes. Vamos ao intervalo e já voltamos.